Não é fácil passarmos por nenhum processo, não é verdade? Ainda mais porque na maioria deles a gente não está esperando que a onda revolta esteja sobre nós. E muitas vezes nós não sabemos como agir, nós não sabemos controlar as nossas emoções. Nós acabamos muitas vezes, por falta de sabedoria, atrasando inclusive o processo, por conta do nosso posicionamento ou da falta de posicionamento. Eu recebo muitas mensagens no meu Instagram de pessoas que estão vivendo um processo difícil, assim como eu passei um dia. E recentemente uma dessas mensagens me chamou bastante atenção, porque a pessoa começou com uma pergunta onde ela dizia o seguinte: qual é o segredo para passar por tudo isso sem reclamar? E aí eu respondi pra ela, né? Mas quem foi que disse que eu sei esse segredo, que eu sei essa resposta? Porque eu não passei por tudo isso sem reclamar. A gente precisa entender a nossa natureza. A gente precisa entender que nós somos humanos. E a gente precisa entender mais ainda que Cristo quer nos transformar. Que Ele entende quem somos. Que Ele entende a nossa natureza. E Ele quer nos transformar a partir desse conhecimento. Foi Ele quem nos criou. Então, Ele melhor do que nós, né? Sabe quem nós somos. E aí ela, depois de muita conversa, né, essa pessoa falou o seguinte: porque eu sou uma pessoa muito impulsiva. E eu acabei lembrando que eu era essa pessoa. Na verdade, eu ainda estou em processo de transformação. Nós estamos sempre em processo de transformação. Mas o Espírito Santo, ele já transformou muito em mim justamente esse lugar de impulsividade. E aí, coincidentemente, né, eu não acredito em coincidências, mas em jesuicidências, como eu costumo dizer, uma pessoa muito próxima tem passado por um processo também difícil num relacionamento, e justamente essa questão da impulsividade tem sido um problema, sabe? E eu tenho certeza de que o Senhor quer trabalhar justamente aí, porque foi aí também que Ele trabalhou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa um tanto quanto incisiva nas minhas opiniões e nos meus quereres, digamos assim. Né? Eu sempre soube assim o que eu queria, o que eu defendo. Nunca tive medo de opinar, de vir alguém contrário à minha opinião. Nunca fui uma pessoa adepta à discussão, a levar para uma briga, não. Mas eu sempre fui uma pessoa de opinião muito forte. Quando algo me atinge diretamente, eu não era o tipo de pessoa, né? Eu não sou o tipo de pessoa que vou fazer uma confusão, que vou fazer um barraco, que vou armar algo. Não, eu sou realmente mais reservada, mais intimista. Mas eu era o tipo de pessoa que ia tentar resolver, sim, com a pessoa que me atingiu, né? Naquele momento, por ímpeto, né? Às vezes, inclusive, no momento de raiva. E durante o meu processo, né? Durante o meu deserto, por vários momentos, eu discuti, né, com o meu esposo por situações na hora do ímpeto. Inclusive, em outros vídeos eu já repeti várias vezes, né, que eu não tinha raiva dele, não conseguia alimentar o sentimento de raiva dele, nem da outra pessoa com quem ele se relacionou. Não, mas eu tinha momentos de raiva, né, aquele ímpeto, aquela coisa de quando algo isoladamente acontecia, eu sentia, assim, um pico muito grande de raiva. E por muitas vezes eu quis debater, né. Antes de eu estar bloqueada nas redes sociais, eu discuti muito com ele, por muitas razões, sabe? Em que eu é quem ia levar o problema, no intuito realmente de resolver, mas acabava que o outro lado não estava preparado para as afrontas, né, que eu fazia, e acabava numa discussão que não tinha precedentes, enfim, não terminava, não chegava em lugar nenhum. Isso só me adoecia ainda mais emocionalmente, né? E eu via que a coisa ia ficando cada vez pior. Eu via que a gente ia se distanciando ainda mais. E essa pessoa que falou comigo também, essa outra pessoa, né, que é bem mais próxima, uma amiga minha, que tá passando por uma situação também no relacionamento, não tão semelhante quanto a que eu passei, mas assim, também uma situação de turbulência, falaram pra mim justamente essa questão, sabe? É que quando eu vejo alguma coisa, eu não consigo ficar quieta. Quando eu me irrito com alguma situação, eu não consigo ficar na minha. Quando algo me atinge tremendamente, eu tenho que atingir também. E assim, essa não era a minha vontade, eu não queria atingir o meu esposo. Eu queria resolver, eu queria que ele fosse franco, mas eu queria resolver na hora, eu queria resolver imediatamente. E como eu disse no início desse vídeo, é algo que o Senhor ainda está tratando em mim. Quando nós temos alguma discussão, às vezes até em casa, eu quero resolver logo, sabe? E o Espírito Santo vem me lembrando, olha, calma, tem um momento certo, né? Para que você possa resolver, esfria a cabeça, respira, já você vai sentar com mais calma, tendo processado toda a informação e vai resolver de forma muito mais pacífica, de forma muito mais sábia. E eu aprendi isso, mas eu aprendi no momento de dor.
Eu aprendi tendo que passar pelo processo. Eu aprendi com Cristo desconstruindo o meu vaso, quebrando, doendo, sabe? Eu entendendo que cada caquinho daquele era um ensinamento de Deus na minha vida, para que Ele pudesse reconstruir, para que Ele pudesse fazer um vaso novo, a começar em mim. E durante todo esse processo que a gente vive, muitas coisas vão doer, muitas coisas vão ferir a gente, vão marcar a gente, muitas coisas vão fazer com que a gente esmoreça, se entristeça. E se você for uma pessoa impulsiva, assim como eu, assim como essa seguidora, assim como essa minha amiga, hoje esse vídeo é justamente para você. O que o Espírito Santo quer dizer é que quem convence é Ele. Quem faz o papel de convencimento, de transformação, é Ele. E que não vai adiantar a gente ir buscar com as nossas próprias forças, com as nossas próprias palavras. Eu sou uma pessoa que articulo bem as minhas palavras. Eu trabalho com isso, né? Eu sou uma pessoa que argumento bem. Mas nenhuma vez que eu estava estressada, que eu estava querendo realmente fazer com que meu marido, durante todo esse processo, abrisse os olhos, né, que as escamas caíssem dos olhos dele, nenhuma vez que eu tentei fazer isso por mim mesma, com toda a minha argumentação, com toda a minha persuasão, eu consegui. Todas as vezes. Todas as vezes eu falhei. Todas as vezes a gente acabou numa discussão maior e eu acabei atrasando o processo. Muitas vezes, inclusive, eu via que a gente estava bem, né? Que a gente tinha tido uma conversa saudável em relação a alguma coisa, em relação à nossa filha, que ele tinha me procurado por alguma razão, que ele não tinha esquecido, né? Que ele estava com saudade, que a conversa estava um pouco melhor. Mas aí eu via alguma coisa, ou eu sabia de alguma coisa. E isso é muito importante. A gente precisa fechar as brechas, sabe? Fazendo um adendo nisso. Eu já disse aqui também em outros vídeos que chegou um momento que eu entendi que eu não precisava ver nada, eu não procurava nada, mas muitas pessoas chegavam até mim com algumas informações. Então, se isso acontece com você, fecha as brechas, sabe? Diga para as pessoas que não interessa, que você não quer saber, que por enquanto tá sendo um secreto entre você e Deus, sabe? Aquilo que tiver que ser revelado para você vai ser revelado, nada fica oculto, mas o Senhor, Ele vai fazendo isso, sabe? O Senhor, Ele vai te moldando, Ele vai te capacitando, Ele vai te instruindo, Ele vai fazendo conforme Ele quer, sabe? Ele vai te mostrando aquilo que Ele quer que você veja, entende? Você não precisa se ferir por conta de outras pessoas e nem precisa ir buscar. Então, não vá atrás, não fique em rede social vendo quem são as pessoas que ele tá se relacionando, que ele tá seguindo ou ela tá seguindo, né? Não vá buscar isso, porque isso é buscar sofrimento, isso é buscar dor. Provavelmente você vai ver aquilo que você não quer ver, sabe? Então, por que fazer isso, né? A gente precisa entender que o trabalhar é de Deus e o trabalhar sendo de Deus, a gente precisa entregar a Ele, sabe? Não é fácil, a nossa natureza humana não entende isso muitas vezes, mas é isso que é matar a carne, sabe? É isso que é entender que Cristo é o centro, é isso que é realmente deixar nas mãos de Deus, e eu sei que não é fácil, sabe? Então, se você tem justamente isso, né, esse ímpeto de tentar resolver com as suas mãos, né, de buscar, se você tá nessa fase do deserto ainda, do processo ainda, que é comum, normalmente nos primeiros meses, né, nos primeiros dias, enfim, ainda tá muito fresco essa dor, né, você não tá entendendo nada, você tá questionando, então tudo que você vê, você quer questionar, você quer brigar, você quer, puxar os cabelos, né, você quer entender, você quer uma resposta. Entenda, Deus, Ele quer trabalhar isso em você. Ele quer te dar a mansidão, Ele quer te dar o domínio próprio, Ele quer que os frutos do Espírito, eles sejam completos na sua vida. Afinal de contas, onde o Espírito tá, estão os seus frutos. E o Espírito não dá os frutos pela metade, né? Não adianta, eu tenho alegria, eu tenho paz, mas eu não tenho domínio próprio. Então, você precisa buscar mais do Espírito, porque você precisa achá-lo por inteiro, sabe? Jesus, Ele não era uma pessoa impulsiva. E a gente precisa seguir sempre o exemplo dele, sabe? Acima de todos. Sempre que Jesus era questionado, ele refletia, ele pensava. Tinha momentos que Jesus respondia, tinha momentos que Jesus não respondia. Quando perguntaram para Jesus sobre aquela mulher, né, aquela prostituta que estava para ser apedrejada ali, aquela passagem tão conhecida, Jesus, ele parou, ele olhou para o chão, ele desenhou no chão, ele refletiu. E ele disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Então a gente precisa ter esse discernimento de Cristo, a gente precisa buscar, né, essa semelhança real, assim, de vida com Ele. E mais uma vez eu repito, eu sei que não é simples, mas o Senhor está aqui justamente para isso, né? Ele deixou o seu Espírito para nos ensinar, para nos guardar, para estar lado a lado conosco, entendendo a nossa dificuldade e nos ajudando a seguir, a sermos de fato imagem e semelhança de Cristo. A impulsividade não vai nos levar a nada, vai atrasar, inclusive, né, o processo. É como se a gente estivesse
dizendo para Deus o tempo inteiro, olha Deus, eu entendo que o Senhor pode fazer, mas já que o Senhor tá demorando muito, deixa eu dar uma acelerada, né? E aí a gente acaba atrasando tudo, muitas vezes voltando para estaca zero, sabe? Então, o que eu respondi para essa pessoa, né, que me fez esse questionamento, foi justamente isso. Entenda, minha amada, que não adianta, nesse momento em que os olhos estão fechados, né? Os olhos estão cerrados, existem escamas nos olhos do outro. A gente não vai conseguir, com a nossa argumentação, que pode ser a melhor de todas, convencê-lo, convencê-la. É o Espírito Santo quem vai fazer isso. Então, nesse momento em que a raiva vier, chora aos pés de Cristo. Fala com ele, né? Conversa com ele se você tem um amigo próximo, uma amiga próxima, que possa te aconselhar, que possa te ajudar, que possa te ouvir nesse momento, que tenha essa paciência, né, com você, que entenda a sua dor de fato, que esteja de fato ali com você, orando com você, e possa ouvir toda a tua raiva, né, você descarregar todo o teu processo, toda a tua dor, para que você se sinta bem e depois você possa conversar tranquilamente. Faça isso. Graças a Deus eu tinha essa amiga que eu podia chorar todas as pitangas da vida, né? Que eu podia gritar, que eu podia dizer, eu não quero mais, tá vendo? Olha o que tá acontecendo, tá vendo? Eu pensei que tava tudo indo bem, mas não está. Graças a Deus eu tinha essa pessoa, né? Além do Senhor, que eu me derramava sempre aos pés dele, que eu dizia, Jesus, eu não aguento mais, Jesus, eu não sei mais se eu quero. Aí o Senhor estava ali, calma, filha, tá acabando, não faz nada, deixa que eu estou trabalhando para que o teu processo ele possa realmente finalizar. E, além disso, esteja inteiramente buscando a Cristo, sabe? Saiba quem são as pessoas com quem você pode contar, mas entenda que o Espírito Santo é um amigo fiel, justo, leal, amigo, um amigão mesmo, que você pode contar o tempo inteiro. Então, como eu te disse, fala para ele tudo o que você tá sentindo. E depois que a raiva passar, você pode conversar. Porque como eu estava dizendo, tanto para essa pessoa como para essa minha amiga, né? Eu disse, olha, não significa dizer que porque nós estamos buscando em Deus não sermos impulsivas, né? Que estamos realmente buscando o nosso domínio próprio aí, né? Como fruto do Espírito. Não significa dizer que nós vamos passar pano para tudo e que a gente vai fingir que tá tudo bem. Não é isso que o Espírito Santo quer, não é isso que o Senhor quer. A gente precisa ser verdadeiro. O que a gente não pode é agir na impulsividade, é agir na emoção, é se ferir e achar que ferindo o outro, a gente vai resolver o problema, a gente vai fazer o outro sentir na pele. Gente, isso não existe, isso é mentira de Satanás para as nossas vidas, certo? O que a gente precisa fazer é ser sensato, respirar, chorar, aliviar a nossa dor aos pés de Cristo ou aos pés de alguém que o Senhor confiou a nós, para que depois que tudo passe, a gente possa conversar com sabedoria. E então, como eu estava dizendo, não é passar pano, é falar sim das nossas dores, é expor sim que não é assim, é expor que as coisas precisam mudar, é expor que não dá pra gente viver dessa forma, né? Mostrar que existe um Cristo que pode sim, assim como tem feito em nós, né? Pode transformar o outro. No momento oportuno, é conversar, é colocar os pingos nos is, é resolver o problema. Mas é como eu disse, no momento oportuno. Não na hora da dor, não na hora da raiva. Isso não vai solucionar o problema, sabe? Então, eu já falei, inclusive, né, sobre exemplos de Jesus, mas eu trouxe aqui pra gente ir finalizando, né, essa palavra. É uma palavra que tá lá em Tito 2, no verso 7, que diz o seguinte, 7 e 8, dizem assim, em tudo, te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Então, Paulo estava advertindo aqui a igreja, né, justamente para que a gente seja o exemplo. A gente não precisa carregar isso como um peso. Eu tenho que ser exemplo. Eu não posso errar. Mas também é só fulano que erra e eu tenho que estar aqui certinho, né? Muitas vezes o inimigo quer confundir a gente em relação a isso. Fulano vai aprontar lá fora, depois vai voltar como se nada e eu vou estar aqui. Gente, não é sobre o outro, não é sobre o que ele está fazendo lá fora, é sobre você e Deus. A melhor coisa do mundo é estarmos centrados em Cristo, é sermos o exemplo que Cristo quer que nós sejamos. Não só para que a vida do nosso cônjuge seja alcançada, mas para que outras vidas também sejam alcançadas, sabe? Muitas pessoas me chamaram de louca, muitas pessoas não entendem, acham que essa mulher não é assim, não é possível. E eu realmente tenho muitos defeitos, como Paulo dizia, eu sou a pior de todos os pecadores, né? Mas
O segredo é buscar Cristo em tudo, para todas as respostas que a gente quiser. O segredo é buscar Cristo. Ele vai nos dar o direcionamento certo. A gente vai errar, a gente vai tropeçar. Nós não somos perfeitos, né? Pode ser que você seja impulsiva hoje ou impulsivo amanhã e veja, né? Reconheça que não está te fazendo bem, não está fazendo bem para o processo, não está fazendo bem para a relação, está atrasando muita coisa, está dando muitas voltas. E aí você reconheça e peça ajuda ao Senhor, porque Ele está apto para te ajudar, Ele está pronto para te ajudar, Ele quer te ajudar, mas você precisa querer ser ajudado, você precisa querer ser ajudada, sabe? Então, como eu estava dizendo, muitas pessoas me chamaram de louca, mas eu prefiro, né, ser essa louca que está em conformidade com a palavra do Senhor, do que ser uma sã para esse mundo louco que a gente vive. Sabe? Então, assim, a melhor coisa é que a gente possa se preocupar com nós mesmos em relação a Cristo, sabe? O outro vai se achegar, o outro vai se arrepender, o outro vai voltar, vai pedir perdão, mas a gente precisa, primeiro, reconhecer que nós precisamos desse perdão em Cristo, que nós precisamos, a partir disso, ser exemplo para que outras pessoas possam enxergar Cristo em nós, porque Ele é a esperança da glória. Então, que você possa realmente descansar nessa certeza, que você possa ter certeza de que o Senhor está trabalhando no seu processo, mas que você também precisa deixar nas mãos de Deus aquilo que somente Ele pode fazer, somente Ele pode convencer, somente Ele pode tirar as escamas dos olhos, somente Ele pode fazer acontecer uma reviravolta de uma hora para outra, como foi na minha vida. Mas você precisa orar, você precisa estar temente a Cristo, você precisa estar sensível à voz dele. E você só consegue tudo isso, melhorar o seu eu em Deus, se você estiver com intimidade com ele. É impossível que a gente conheça, até transbordar alguém, se a gente não tiver intimidade com essa pessoa. As pessoas que me julgavam louca, certamente não me conheciam intimamente, não conheciam que eu estava buscando em Cristo, sabe? E provavelmente também não conheciam a Cristo intimamente. Né? Então, o que a gente precisa realmente é focar no que interessa. E o que interessa é que a gente esteja ligados ao céu, para que o resto nos seja acrescentado. O que Cristo quer de nós, no meio da dor, no meio do processo, é que nós botemos Ele como centro. Mais ninguém merece estar no lugar que Cristo deve estar nas nossas vidas. Quando nós entendermos isso, quando nós praticarmos isso, a gente vai sentir o alívio, a gente vai sentir paz, a gente vai sentir descanso, a gente vai entender que o que Deus quiser fazer tá tudo bem e a gente vai conseguir ver todas as promessas de Deus nos sendo acrescentadas. Não porque nós merecemos, mas porque Ele é fiel para cumprir. Que Deus te abençoe, que você sinta paz, que você possa buscar ainda mais do Espírito Santo todos os frutos completos: alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, certo? Que Deus te abençoe tremendamente, não só a você, mas a você e toda a sua casa. Um cheiro e até o próximo vídeo.